A gente viu hoje a nossa querida Sâmia Bonfim lavando a alma de milhões de brasileiros. Vou rodar aqui. Lindo. Corrupção ativa e passiva, prevaricação, advocacia administrativa, facilitação de contrabando, desacato, crime contra a administração ambiental, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, organização criminosa. Foi escolhido por essa comissão um relator. Desde o início, a escolha desse relator tinha muito questionamento, tendo em vista os seus interesses diretos em desmobilizar a reforma agrária no país, tendo em vista quais são os financiadores diretos da sua campanha, bem como a sua ação pretérita e hoje presente de defender latifundiários. Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator, tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu, e foi acatado, que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes, quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. O relator disse à imprensa... Para contra-argumentar, senhor presidente. Paralisa meu tempo, que ele precisa ser retomado. Pessoal, pois não, deputado. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam, para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Obrigada. Cara, assim, há uma lavada, clap. Não, pô, ela começa chamando ele de esse sujeito. A partir dali, vendo aquilo, na hora eu tive até dúvida. Peraí, ela está falando para quem? E aí ela emenda dizendo que era o réu. Latora, eu falei, bom, era para o Salles. Lavou a égua. Vamos contextualizar, né? O Salles ontem se tornou réu, acusado de participar de um esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais e exportação de madeira ilegal. Olha o nível, né? O cara é ministro do Meio Ambiente. Cara, segundo o ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, que explica muito. Exatamente. Na denúncia, o MPF aponta os crimes de facilitação de prática de contrabando ou descaminho, obstrução de ação fiscalizadora do poder público em questões ambientais e participação ou promoção de organização criminosa. Os produtos de origem brasileira foram encontrados nos Estados Unidos sem a documentação mínima para exportação. O transporte só teria sido possível graças à ajuda de 2 servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, conhecido como IBAMA. Eles teriam legalizado de forma retroativa 5 containers de madeira que haviam chegado aos países compradores sem autorização do órgão. E adivinha quem era o cara que deu aí o jamegão? Adivinhem quem é o nome? Uma chance? Ele, meus amigos, o réu-lator. Réu-lator é maravilhoso, né? O réu-lator é muito bom. O réu-lator, ela não perdeu a oportunidade. O homem da boiada. O homem de que é outro também, olha, esse é outro que eu acho que
Tem que ter uma caixa de champanhe só para ele, para a gente comemorar. Esse é outro também que era nojento, tinha nojo desse sujeito. Debochado. Eu me lembro dos vídeos que ele, enquanto ministro, produzia os vídeos a cada momento, a cada episódio asqueroso daqueles que esse governo anterior promovia. Ele ia para frente da câmera e gravava um vídeo de deboche. Né? As praias brasileiras cheias de petróleo, que não se sabia de onde era, e o governo deles se empenhando para dizer que era da Venezuela. Ele, branco como vai para a beira da praia e de roupa de banho se mostra lá tomando sol. Depois da história da boiada, ele pegou um carro de boi, vocês lembram disso? Um carro de boi rangendo, sentou em cima e foi caminhando lá numa trilha por este vasto Brasil para ilustrar a hora de passar a boiada. E na cara dele, um deboche inacreditável. E por aí vai, tem muitas outras situações. Agora, relator realmente não... Vocês percebem, não sei se chamou atenção para vocês, como chamou para mim, como os deputados de oposição, e ali, evidentemente, aqueles que participam dando suporte, enfim, que apoiam o Ricardo Salles, como aqueles parlamentares ficam absolutamente revoltados, para dizer o mínimo, não só revoltados, mas ficam ensandecidos, perdem o equilíbrio, quando se vê diante de alguém que tem articulação, que se programa, que organiza o que vai falar e que profere isso com a veemência, a calma com que a deputada Sâmia fez. Eles ficam alucinados, não suportam essa organização. Por isso que eu chamei a atenção para o Mauro Cid versus Sérgio Moro também, que é basicamente a mesma coisa. Eles ficam alucinados com qualquer pessoa mais articulada que eles, ou seja, quase todos os seres humanos da face da Terra. Qualquer pessoa que tem mais articulação que eles já ficam alucinados. É ver os nossos doentinhos de plantão também, os bolsonaristas que entram aqui, fazem os comentários dos nossos vídeos. É aquilo. Eles perdem a linha, porque eles não têm nenhum argumento, né? Eles nunca respondem. Não tem organização de raciocínio. Não conseguem. Que dirá um argumento. Eles não conseguem. Poxa, é só você pegar uns e outros aí que disparam postagens a favor da extrema-direita, a favor do Bolsonaro. Você vê que as frases não fazem sentido. Sentido, o mínimo sentido. Os caras não conseguem estabelecer um raciocínio lógico. Mas no caso do governo, o que você, né, obviamente, dos deputados, senadores e coisas do gênero, o que você vê, na verdade, isso porque eu já vi isso muito negociando na vida, é um método, tá? O cara fala alto, o cara grita, o cara não deixa ninguém falar, ele repete a mesma frase 60 vezes, tá? Eu fui descobrir na prática que isso é um método. Adolfo! Quando o cara começa a falar... Hein? Adolfo fazia isso. Por exemplo. Mas Benito fazia isso. O jeito assim, tipo, já dá 2 passos para trás que o jogo é outro. Eis aí o homem dando nomes aos bois. Gente, sem isso. trocadilho. Não, e o pior é sempre assim, na impossibilidade de você criticar a mensagem, detona o mensageiro, descontextualiza o mensageiro. Não, isso aí é um bandido, é um comunista, é um safado, é um pilantra, é um ladrão, é um mentiroso. Quer dizer, ele pode estar falando assim, o cara não está criticando o que você disse, o cara está criticando você. Né? Demonize quem está dizendo, não o que está ofendido. É sempre assim. Ainda que comprovado qualquer injúria, e ainda que demonstrado qualquer crime, qualquer deboche, como a gente está mencionando aqui, ainda que fique transparente, cristalino, que as argumentações da extrema-direita estão erradas, que fulano tem responsabilidade, no momento seguinte eles voltam a fazer a mesma afirmação como se ninguém tivesse constatado que aquilo foi comprovado que está errado. É exatamente o que o João falou. É método. Vai, insiste de novo. Não, eles não vão lembrar. Insiste outra vez. Está demonstrado que os caras estão agindo maldosamente. Sim.